Será que é possível fazer alguma coisa para começar o ano realmente bem, com propósito, com sentido, que não seja misticismo, tipo pular 7 ondas, comer lentilha e tantas outras coisas? Hoje eu vou te contar o que eu, como psicólogo, faço para começar meu ano bem, com propósito e com sentido o ano inteiro. Bora lá! Oiê, sou Caio Graneiro, sou psicólogo, sou sexólogo também e eu quero começar dizendo que chegamos, enfim, no dia 31. Estamos prontos para o 2025 acabar e começar 2026. Mas será que estamos prontos mesmo? Você sabe que uma das crises que aparece sempre no comecinho do ano, no final do ano, é essa coisa, o que eu fiz com o meu ano, o que eu vou fazer com o ano que vem, será que eu vou fazer alguma coisa diferente, como vai ser? E eu quero te contar aqui que eu, como psicólogo, conhecendo as coisas que eu conheço da natureza humana e da psicologia, faço comigo mesmo para começar bem o meu ano e para me manter com propósito. É verdade que a gente pode ir se confundindo ao longo da vida e, de repente, a gente está vivendo um dia após o outro meio sem sentido, meio sem saber por que a gente está fazendo aquilo. Sabe aquela coisa? Acorda, trabalha, come, dorme, acorda para trabalhar de novo? Uma vida meio repetitiva, meio sem graça. Uma vez uma amiga falou assim para mim que ela gastava o final de semana inteiro pensando em como ela ia dar conta do trabalho e ia para o trabalho pensando que ela queria chegar no final de semana. Uma vida meio no automático. Eu não quero que você viva assim. E eu também faço coisas para que eu mesmo não viva assim. Primeira coisa que eu aprendi nesses anos todos trabalhando com terapia é que sentido e propósito não cai do céu. Não é como se houvesse uma força maior que vai te chamar para uma coisa e você tem que atender ao chamado. A gente até pode ter uma visão religiosa, mística e acreditar que, sei lá, Deus fez você por um propósito específico. Mas a maioria das pessoas passam uma vida sem descobrir esse propósito e sem terem uma revelação vinda do céu. A gente precisa produzir pra gente aquilo que vai fazer sentido mesmo. E quando a gente tenta fazer isso de forma muito grande, tipo, eu quero ser a Beyoncé, a gente não sai do lugar. Então a primeira coisa que eu faço comigo mesmo é setar minha expectativa. Primeiro, não desenhando um propósito muito grande, muito longe, tipo, até o final desse ano. Não, entendendo que eu preciso definir o que eu quero pra mim e que isso pode ser dentro da minha força, dentro daquilo que eu alcanço. Então, por exemplo, você pode começar o ano pensando, eu quero emagrecer. É um propósito, né? É um sentido. Mas a pergunta é, esse é um propósito e um sentido que vai te fazer se sentir motivado pelo resto do ano? Vai te trazer senso de pertencimento, de propósito pro ano inteiro? Eu imagino que não. Isso não significa que você não possa querer emagrecer como propósito. Só que esse é um propósito, tem que ficar circunscrito. Puxa, nos próximos 2 meses ou 3 meses, eu vou separar a minha energia para emagrecer, ou para comer melhor, ou para ficar mais saudável. E repara que eu falei separar a minha energia. Um outro erro que eu vejo muita gente cometendo é fazendo um monte de promessas juntos e não tem energia para realizar tudo. Você tem um ano inteiro, separa as tuas metas e os teus projetos e o teu propósito. Eu vou gastar minha energia agora para emagrecer. Depois disso, eu vou focar no meu trabalho. Vou focar em conseguir uma promoção, em levantar mais dinheiro. Ou não, eu vou focar em construir algo no meu relacionamento. Eu vou separar tempo para investir na minha relação, para sair junto, para ir no cinema. Eu vou colocar dinheiro nisso. Percebe que fica difícil você colocar dinheiro para ir viajar com o teu namorado, ao mesmo tempo que você está pagando um nutricionista novo ou um médico para te ajudar a emagrecer? Uma coisa que ajuda muito a gente a se manter motivado o ano inteiro é criar metas realistas e separar essas metas em pequenos grupos. Então, agora eu vou cuidar do corpo, agora eu vou cuidar da relação, agora eu vou investir em ganhar dinheiro. E o propósito, ele pode estar ligado a algo maior. Por exemplo, eu quero conhecer culturas diferentes. Você não vai conseguir viajar 3 vezes no ano e também se formar e também, por exemplo, sei lá, casar. Percebe que são coisas que exigem muita energia? E você pode separar isso desse jeito. Puxa, eu quero viajar mais esse ano. Então, eu não vou me dedicar a pegar projetos novos no trabalho, ou eu não vou comprar um cachorro agora. Porque comprar um cachorro pode ser muito gostoso, mas no começo, quando ele for um filhote, você não vai poder ficar viajando. O meu ponto aqui é que a gente precisa ser realista sobre como a gente vai estabelecer nossas metas e dar para elas prazo e tempo. Eu lembro que alguns anos atrás eu tinha decidido que eu queria usar aquele ano para viajar muito. Eu ia conhecer lugares e eu ia também registrar esses lugares fazendo reflexões. Então, eu criei 2 propósitos que eles eram compatíveis entre si. Eu ia viajar muito e eu ia fazer uma coisa que eu chamava de uma lição por dia. Eu ia fazer um vídeo por dia falando o que eu tinha aprendido naquele dia, o que eu tinha visto de diferente. E aí tá bom, comecei esse projeto e começou a pandemia.
Sim, foi bem no ano da pandemia. Eu tinha viagem para a África comprado, eu tinha viagem para a África já ia ser a próxima, mas eu tinha assim, umas 6 viagens compradas naquele ano. Não pude fazer nenhuma, e eu tinha um projeto que era fazer reflexões, imagina, dentro da minha própria casa. Foi super difícil. E eu tive que rever o meu projeto, rever o meu processo. Se a ideia era ir para o mundo, ver o que o mundo tinha para oferecer, eu tive que agora mudar. Eu comecei a ler muito mais livros, eu tive que me inspirar de dentro para dentro, porque eu não podia sair para fora. E viajar já não era mais uma opção. Eu podia ter ficado em casa o resto do ano me lamentando, triste, sem propósito, sem sentido, porque a pandemia aconteceu e roubou de mim aquilo que eu tinha planejado, ou eu podia então aproveitar que eu estava preso dentro de casa para produzir outros sentidos. Eu não estava indo mais de encontro à diferença do mundo, porque a pandemia não deixava. Então, para onde eu iria? Eu lembro que nessa época eu pensei, bom, então agora eu vou ganhar bastante dinheiro, vou focar em produzir dinheiro para quando a pandemia acabar eu poder viajar. E foi o que fiz. Depois que a pandemia acabou, teve um ano que eu viajei para 12 lugares diferentes porque eu queria viajar muito. Eu lembro que eu sentei e falei, então como eu faço para usar esse tempo para produzir grana? Eu fui produzir curso, eu fui atender mais pacientes, eu fui fazer consultoria em lugares, eu coloquei toda a minha energia em levantar mais dinheiro. Por quê? Porque naquele sentido, naquele momento, ficar em casa e produzir e trabalhar fazia sentido. Era o máximo que eu podia fazer. Depois eu gastaria esse dinheiro. Eu tô te contando isso porque o caminho aqui é a gente perceber o cenário, ver o que é possível e fazer boas adaptações. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu estava numa fase gostando muito do meu corpo, cuidando do meu corpo e tal. Só que daí eu fazia uma faculdade integral que exigia muito de mim. Eu lembro de fazer a seguinte conta: eu vou parar, eu vou focar na minha formação, ler os livros, usar muito a biblioteca, eu vou cuidar disso agora e depois eu vou cuidar do meu corpo. Não dava pra nadar, correr, fazer yoga e jogar vôlei e ainda fazer uma formação integral com a qualidade que eu queria fazer, com as pesquisas que eu queria fazer. Então, eu fui separando isso. Eu lembro que no finalzinho da faculdade, quando começou a sobrar tempo, eu pude começar a investir no meu corpo e eu comecei a cuidar disso, agora que intelectualmente eu estava mais organizado. Eu tô aqui dando várias dicas de como ter um ano com mais propósito, mas nem todo mundo consegue ter essa organização sozinho. Às vezes você tá aí falando, Caio, eu nem sei o que eu quero, como eu vou me organizar? Talvez você esteja completamente perdido sobre o que você quer fazer com a sua vida. E aí é o momento de parar e ir para terapia. Porque não tem como você se organizar e ter senso de propósito e de destino se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe o que você gosta, se você não sabe o que você quer fazer com a sua vida. Se você quiser um terapeuta para te acompanhar nesse processo, para ajudar você a descobrir para onde você quer ir, e aí então ir com você, escreve um eu quero aqui embaixo, ou se estiver vendo esse vídeo no YouTube, clica no link que tem aqui embaixo para começar a terapia. Esse é um ótimo momento para você ter aquela ajuda que você precisa para continuar o teu ano. Minha dica para você é, fragmente as coisas que você quer, coloca elas no tempo, encadeia elas ao longo do tempo. Tipo, primeiros 2 meses eu vou focar nisso, depois eu vou focar naquilo, depois eu vou estar preparado para fazer aquilo outro. Isso ajuda você a passar o ano inteiro com um senso de propósito, com destino e a não ir desanimando, porque você não coloca nenhuma meta muito grande, nada que não possa ser alcançado. Além disso, isso também te dá a chance de experimentar certas coisas. Se você fica 2 meses focando no seu corpo e você chega num corpo legal, talvez você descubra que nem é tão legal assim ter um corpo muito legal. Ou talvez você descubra que para você faz toda a diferença e que você vai querer colocar mais energia naquilo. Esse modo de separar as coisas também ajuda a gente a se organizar internamente para saber onde vale a pena colocar energia e onde não. Enfim, o resumo desse vídeo é: aprende a separar as coisas em pequenas categorias, a se ocupar delas e dar tempo ao tempo, não fazer tudo de uma vez para não se frustrar. E também encadear elas do jeito certo. Nesse momento em que eu vou estar dentro de casa, eu vou focar nisso aqui. No meio do ano vai estar frio, talvez não seja o melhor momento de eu cuidar do meu corpo, talvez seja o momento mais de eu investir naquela formação, ou de eu fazer aquele curso. Se organiza assim que você vai ver que você vai terminar o ano que vem tendo feito muito mais coisas do que você fez no ano passado, com muito mais senso de propósito e se mantendo motivado o ano inteiro. Eu espero que você comece esse ano cheio de propósito, cheio de sentido, que você saiba para onde você está indo e que você termine o ano que vem muito mais orgulhoso de você mesmo do que você está terminando esse ano. Um beijo no seu coração.